Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast, o podcast do Hospital de Olhos Iano, que vai trazer muito mais entretenimento, falar um pouquinho sobre saúde, falar um pouquinho sobre outras coisas, lazer também. Hoje a gente está aqui com convidados especiais. A gente queria falar um pouquinho sobre os avanços tecnológicos na medicina. Eu queria que cada um se apresentasse. Então, a doutora Karine pode se apresentar. Meu nome é Karine Oliveira Andrade, sou oftalmologista do Hospital Iano, sou especialista em córnea, cirurgia refrativa e catarata. A Cleomar pode se apresentar. Eu sou Cleomar, biomédica de formação. Trabalho há mais de 12 anos com engenharia clínica, sou gestora administrativa e técnica da Somatec. E o Dr. Rafael? Eu sou o Dr. Rafael, sou oftalmologista, faço parte do Hospital Iano e sou especialista em cirurgia de catarata. Isso. A gente teve agora no mês de maio, né? Assim, foram 2 congressos, né? Teve a feira da saúde e teve também o congresso da Brascars, né? Que na nossa área da oftalmologia é um dos maiores congressos que tem, tanto da América Latina, com muitos convidados internacionais, né? Foi tudo em São Paulo, ali no mesmo lugar, os hotéis lotados ali na região, mas assim, foi muito legal, muito importante. Eu acho que assim, hoje eu queria que a gente trouxesse algumas coisinhas novas, né, que aconteceu nesse congresso lá, né? E aí na feira também, né, que teve lá, eu queria que a Cleomara falasse um pouquinho, assim, o que você viu lá na feira, assim, de novidade que teve agora nesse mês de maio lá em São Paulo. Então, a Feira Hospitalar, ela é uma das maiores feiras de equipamento médico, avanços tecnológicos da América Latina. Então, eu acho que é a segunda feira depois da pandemia, né? O que mais me chamou a atenção dessa vez, além, igual ele falou, dos produtos que tinham a apresentar, eram as arenas. Grandiosidade, né? Isso, eram as arenas. E tinha uma arena dedicada à engenharia clínica, né? Então, o objetivo dessa arena era... os profissionais da saúde, médicos, engenheiros clínicos, professores, pesquisadores, trocar ali as ideias, trazer o que está tendo de mais moderno, igual ele falou, professores, médicos de outros países, entendeu? Então, quando você começa a discutir lá, a gente percebeu que nós estamos fazendo o mesmo trabalho aqui no Brasil, né? Então, assim, as pesquisas são as mesmas que estão tendo aqui. E isso promove e traz mais segurança para a decisão, que no final a engenharia clínica, o que ela quer? É um serviço de alta qualidade para a segurança do paciente, né? O que é muito importante, exatamente, né? Porque a gente fala muito hoje a questão tecnológica, né? Que, assim, hoje uma coisa que às vezes a gente fazia no passado mudou completamente e com certeza vai trazer muito mais segurança, né, para o paciente, tanto na questão de equipamentos quanto na questão de informação, né? Esse mundo mais, assim, globalizado, né? Então, a gente também, né, lá no nosso congresso, a gente viu muito isso, de a gente poder, às vezes, assim, tá com outras pessoas lá. Tem lá o Ike. Ele, assim, nossa, espetacular. Referência, né? Hoje mundial, tanto na parte de catarata, glaucoma. E a gente via, ele teve um dia que ele estava operando lá, fez a cirurgia ao vivo, né? Como tem aquelas cirurgias ao vivo lá. Legal. E assim, eu assistindo aquilo e vendo, nossa, exatamente como eu faço, né? E assim, nunca tinha visto ele fazer, mas hoje, assim, graças a isso, essa globalização, né? A gente consegue, às vezes, ver que outras pessoas do mundo inteiro estão fazendo aquilo. E sempre a gente tem que estar atualizado, né? Tem que estar ali informado, buscando informação aí para poder fazer o melhor, né, para o nosso paciente. Que vocês fizeram uma referência, né, do pessoal que veio de fora fazer essa cirurgia. A gente percebeu também lá de profissionais e professores que trouxe a mesma coisa. Então, é interessante isso, né? A gente tem essa necessidade mesmo, né? O profissional dessa evolução. Sim, nossa, e faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? Exatamente. Eu, assim, fiquei bem tranquila, assim, pensando, não, é isso mesmo que a gente está usando aqui no estado, né? Legal. E assim, e o que você viu lá, Rafael? Eu lembro de uma cirurgia ao vivo, teve aquela primeira cirurgia do congresso, que quando teve uma
parecendo uma complicação, fez todo mundo assim, no auditório. Eu tava lá. Quando eu voltei para Palmas, a minha primeira cirurgia foi exatamente igual. Parece que eu ouvi o pessoal assim, na minha cirurgia. Eu falei, peraí, eu já sei ali, eu já sabia, mas eu vi aquele cara lá, não sei onde, fazendo aquilo ali. Não, eu faço igual, tá tranquilo. E aí foi tranquilo, né? Foi bem. Então, assim, eu acho que isso é muito legal mesmo. Sim, e teve muita coisa legal sobre questão de lentes, né, intraoculares. Sim, eu achei que foi muito bom, assim, muita coisa nova, né? Assim, cada vez mais a tecnologia, assim, vem mudando, né? Sim, eu acho que, assim, pelo menos na nossa área, na cirurgia de catarata, o avanço foi muito grande nos últimos 15 a 20 anos, né? Então, principalmente com essa questão que a gente busca muito, que é ganhar a visão de perto novamente, né? Então, a cada vez mais vem surgindo novas lentes e com a tecnologia muito bacana. Eu acho que nos últimos 5 anos, eu acho que 10 anos, né? Com as lentes trifocais, as lentes de foco estendido, as novas tecnologias. As que mudaram agora das difrativas para as outras lentes. Eu acho que essas lentes que surgiram nessa época agora estão sendo muito mais assim, né? A gente, claro, está vendo os resultados, né? Que foram essas lentes implantadas naquela época. E hoje a gente não faz mais um tratamento só assim, vou corrigir a catarata, né? Então, assim, a pessoa que... Todo mundo, assim, uma hora vai ter catarata, né, Cleomar? A gente tá falando um pouquinho da oftalmologia aqui. Mas catarata não tem jeito, todo mundo vai ter. E começa a prejudicar a visão. E hoje a gente consegue, com as lentes intraoculares, não só corrigir isso, tirar esse embaçamento. A gente consegue dar qualidade de vida, né, no dia a dia do paciente. Aí você poder, às vezes o paciente que faz cirurgia usou óculos lá 50 anos, né? Faz a cirurgia. Uma coisa que às vezes eu falo com meus pacientes é assim, antigamente a gente operava a catarata quando a pessoa tinha 80 anos de idade, sei lá, vivia mais 5 anos e morria 5 anos depois enxergando mais ou menos bem. Hoje com essas lentes e com todo esse avanço que a gente até viu no congresso novo, não tem mais por que você esperar até 80 anos para operar. Você faz lá com os seus 50, 55 anos e vive 35 anos enxergando bem na sua vida. Não, eu até vi um palestrante lá que fez um trabalho com 30 mil pacientes operados a partir de 40 anos. Sim. Então, assim, hoje no mundo está cada vez mais cedo, porque a segurança, né, realmente mudou muito eu acho em que relação à cirurgia. O que sustenta a gente, por exemplo, eu até falar isso que eu falo no consultório, é isso, é o que a gente vê nos congressos, é o que a gente vê que o mundo inteiro faz, as novas tecnologias, as marcas, os avanços, os estudos, tá tudo assim, tudo mudou muito, né? A tecnologia chegou acho que nesse século, ou nessa década, aliás, e mudou muita coisa. E se a gente vai pensar em oftalmologia, hoje na área de medicina é uma das áreas mais tecnológicas. E eu acho que a Brascaris, ela foi muito esperada por todos os cirurgiões, porque a gente vem de um período pós-pandemia mesmo. Sim. Então, se a gente pensar aí que a gente ficou 3 anos, todo mundo tendo reuniões à distância, online. Então, foi um congresso que reuniu os maiores cirurgiões do mundo, não só do Brasil, foi do mundo. Então, foram os cirurgiões que estavam com a expectativa muito alta, as empresas, as novas lentes, as novas tecnologias. Então, foi muito enriquecedor, porque se você pensar em 3 anos, o tanto de evolução que teve e a oportunidade que a gente teve de treinar sobre novas lentes fásicas, lentes fásicas tóricas, a gente fala às vezes no termo e às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, mas foram muitas inovações para pacientes que antes, infelizmente, não tinha tratamento para aqueles pacientes. Os míopes, né? O sonho é ficar livre do óculos, quem tem 10, 15, 20 graus de miopia, a gente já consegue resolver isso agora. Então, a gente viu que, e a gente pôde ver o tanto que está globalizado, e o tanto que a tecnologia, ela está andando junto com a oftalmologia para poder dar mais segurança e mais resultado para esse paciente. Então, foi altamente enriquecedor. Eu acho que esse congresso foi muito assim, muito mais questão da refrativa, né? Isso. Que assim, a gente não é só buscar o tratamento da doença, mas é melhorar a qualidade de vida, inclusive, né, em relação à correção de grau, né? Uma coisa que eu percebi, como você falou, né, que a medicina, a oftalmologia, eu acho que é muito assim tecnológica, né? E tem muito também da questão de equipamentos, né? Então, por exemplo, a gente vê lá, existe vários tipos de equipamentos, assim como, né? Ela falando sobre lente,
eu fui em busca de algumas empresas, porque a gente faz também essa gestão dos equipamentos cirúrgicos, né? Os microscópios cirúrgicos, que vocês também utilizam muito. Então, o que mais nós temos dificuldades é a limpeza das lentes, né? Para não acumular fungo, a calibração. E aí ela falando aqui dessas novas tecnologias, dessa vez eu consegui realmente conversar com pessoas que explicaram mesmo ali como que você faz uma limpeza. Eles ensinaram a gente até usar um instrumento, um bambu, né? Para que realmente ela não risque, não deixe nenhum resquício de algodão. Que faz toda a diferença na lente. São produtos, eu pesquisava e não achava sobre esses produtos, nem treinamento, né? Então, lá na feira, não sei se foi coincidência, dessa vez eu consegui o pessoal demonstrar quais eram os produtos para a gente usar nessas lentes, como que a gente ia fazer uma calibração mais precisa, né? Que é aquilo que vocês precisam mesmo na hora da cirurgia, né? E os equipamentos novos também, né? Que surgem. Às vezes tem um equipamento que tem uma tecnologia mais antiga que, assim, é totalmente diferente, né, do mais novo. Uma coisa que eu percebi muito lá, assim, hoje, por exemplo, né, então a gente está com o laser novo, né, então a gente adquiriu no congresso o laser, que é o mais moderno hoje que existe. E aí, a gente pensando, né, não, eu vou fazer a cirurgia, vou fazer a cirurgia, qual laser que é? Não sei. Mas faz toda a diferença. Hoje, por exemplo, aqui no estado, né, o laser mais novo que tem é uma tecnologia de 23 anos atrás, né? E o laser que a gente comprou é o último agora, a última tecnologia. Faz diferença, a última geração, faz né? total. A gente já estava um tempo pesquisando, porque quando fosse trazer, a gente queria trazer o que fosse melhor para o paciente. Porque quando a gente vai falar em laser, a gente fala muito em resultado para o paciente, que é o quê? Entregar aquela visão que o paciente vai poder ficar livre do óculos. Só que nem sempre ficar livre do óculos, a gente também tem que associar a uma boa visão. O paciente não tem aberrações que a gente fala. Então, isso, a modernidade, o novo laser, a quantidade de energia gasta no laser, a quantidade de ablação que vai fazer na córnea, a forma de ablação, tudo isso é termo técnico, mas que para o paciente que vai chegar lá no final da pirâmide, no final do resultado, todo esse contexto vai fazer total diferença. Se a gente pega uma tecnologia de 20 anos atrás, se a gente faz até uma própria associação, um celular de 20 anos atrás para um celular de hoje, imagina o tanto de... O de 2 anos já é diferente. De tecnologia de 20 anos. Imagina na questão de uma cirurgia. A gente fala que é micras, que no resultado que você vai entregar para aquele paciente. Então, a gente está falando de resultado e a gente está falando de segurança para esse paciente, que é o mais porque, queira ou não, a cirurgia refrativa é uma cirurgia estética, né? Que assim, a pessoa enxerga, então com óculos, né? E ela quer o quê? Tirar os óculos, né? Isso. Então, assim, a gente tem que trazer o máximo de qualidade de visão. Não é diferente, às vezes, uma pessoa que tira o óculos, mas enxerga com a qualidade ruim, né? Às vezes ela... tem muita sensibilidade, enxerga o objeto, mas às vezes uma sombrinha em volta. Então, hoje, com essa nova geração, né, de laser, a gente faz até o que estava sendo discutido, não existe mais aquele tratamento esférico, né? É todo aquele tratamento que é personalizado, voltado para a característica de cada pessoa. Mas né? Cada 3 anos é um equipamento... Depois de 23 anos é muito, muita né? diferença. Porque eu acho que a palavra que mais define essa nova geração de laser é isso que você acabou de falar, personalizado. Porque antes era uma coisa que era muito grosseira. E um grosseiro era meio que igual para todo mundo. Era um tratamento. Agora você consegue personalizar aquilo que aquele paciente precisa, o laser vai fazer aquilo ali. Né? Assim, é mais preciso, é mais personalizado. Na medicina em si, os tratamentos eles eram lineares. Via uma parte daquela população para fazer aquele tipo de tratamento. Hoje em dia não, hoje em dia sabe que cada paciente ele é único.
Então, cada paciente, o tratamento tem que ser personalizado para ele. Cada paciente ele vai ter uma demanda diferente e ele vai ter um tipo de alteração ocular diferente, entendeu? Então, a personalização. E hoje, os novos aparelhos, a gente pode personalizar ponto a ponto. Então, isso é muito importante. Interessante, porque assim, reflete muito isso para nós também. Que antigamente a engenharia clínica ela tinha uma salinha, né? Até um professor nesse congresso ele falou. Era uma salinha, a pessoa levava o equipamento para consertar. Então, a engenharia clínica ela vai além, ela faz um plano de ação. Desde quando vocês vão adquirir, por exemplo, esse equipamento. Então, aonde que ele vai ficar, as medidas da sala, as acústicas, tudo isso vai fazer a umidade. O laser é um equipamento, assim, muito melindroso, né? É assim, a gente tem a gente já preparou, tem que ter preparado já uma sala específica para ele. Ele não é tocantinense, né? Ele não aguenta calor. Mas você sabe que a maioria dos equipamentos são randômicos, né? E eles realmente não aguentam essa temperatura. Não, o laser assim, tem que ter 2 ares condicionados que ficam ligados 24 horas. O laser é gringo. Uma coisa que a vantagem que 24 horas. Até produtos, né? Assim, descartáveis, essas coisas eles têm que ser com temperatura controlada. Não, tem muita coisa. Até luva, né? A gente não pode usar a luva com talco, porque influencia o talco no ar, influencia no tratamento. Então essa questão assim da gente ter a calibração, né? Influencia a manutenção, né? Assim, a gente comentando aqui, às vezes, vou fazer um tratamento a laser, é tudo igual. Não, totalmente diferente, né? Então, essa questão por exemplo, no estado, só ter o mais novo, porque o outro ainda é mais tempo ainda. O mais novo, ter 23 anos, realmente influencia. Inclusive, não tem nem mais manutenção, por exemplo, às vezes, a gente conversando com o pessoal lá, eles não dão, porque assim, como o equipamento mudou tudo, né? A tecnologia, essa questão de você ter uma assistência, de você ter ali o suporte, então já não consegue. Na sua área, né? Realmente faz toda... Hoje a engenharia clínica, ela puxa um pouco, assim, não deixa na detenção do fabricante, por exemplo. Esse equipamento que vocês compraram, né? Então, assim, às vezes o fabricante, ele vai cobrar para vir que dá um treinamento, né? Que é o justo. Aí depois ele começa a fazer os extras, né? E é muito dispendioso. Então, a engenharia clínica, ela tem essa técnica, né? A gente tem essa técnica dessa gestão, desse plano, para que esse equipamento não dê manutenção. Porque que ele seja só preventivo, né? Até porque, assim, é um equipamento que já é muito moderno mesmo, com vários avanços tecnológicos, né? E até nessa questão de calibração, assim, manutenção, tem mudado muito, né? A questão tem mudado. Hoje eu falo muito, assim, que tem... antigamente a gente tinha uns perrengues, até que a Rita colocou aqui, porque a gente não tinha os aparelhos, os analisadores e simuladores, né? Então, analógico, assim, né? Isso. Hoje, para você chegar perto de um equipamento desse, é todo um estudo, né? Então, você já vai com os analisadores, com simuladores, porque são parâmetros padrões, né? Que vocês têm ali. E são milímetros, né? São coisas muito precisas, né? Então, a gente precisa trabalhar com esses equipamentos para conseguir dar esse suporte, né? Isso, que é extremamente importante. Hoje, lá no hospital, a gente tem o ISO, né? 9001, e a gente precisa ter toda a questão de manutenção, a calibração de todos os equipamentos. Então, muitas vezes, assim, a gente tem que buscar ali de outro, porque nem o próprio fabricante, porque assim, o equipamento ele tem tanta tecnologia que às vezes, assim, não tem como, assim, sair daquilo, porque aquela tecnologia, ela meio que se autocalibra. Mas, assim, a gente tem que buscar de alguma forma. Às vezes não tem um aparelho que vai fazer, né, essa medida, mas a gente faz, né, com outros, por exemplo, faz o teste num paciente, faz o teste no outro, vê se, né, de outras maneiras, os padrões. Que vocês vão construindo, né? Isso. É isso que a gente faz também. Que a gente... esse padrão. Porque a gente, vocês também não podem, a gente não pode ficar muito ligado ao fabricante, né? Porque o equipamento não pode ficar parado, né? Então, isso também é o custo, né, que a engenharia clínica faz nesse planejamento. Não ter esse custo do equipamento parado. Então, ali, as preventivas, ela evita que isso aconteça, né? E não fica dependente só do fabricante, né? Porque a engenharia clínica, ela trabalha com o cliente, não
conexão com a marca, né? Com o parque tecnológico que as clínicas e hospitais montam, né? Para atender com segurança o paciente. Essa parte preventiva é importante não só para a clínica, para o aparelho, né? É para o paciente, porque assim... paciente, para fazendo um procedimento que, beleza, aquele aparelho está tudo ok. Exatamente, né? exatamente. Não tá, vou fazer uma cirurgia, mas aquela pecinha ali está descalibrada. Não, peraí, né? Então, a segurança do paciente. Essa parte preventiva é mais por conta da segurança do paciente mesmo. Às vezes a gente recebe uma ligação, assim, de algum médico que está dentro do centro cirúrgico. Deu um problema aqui, corre aqui. Exatamente. É sempre uma emergência. Exatamente isso. Então, a gente tenta trabalhar esse plano de gestão com antecedência, né? Para você chegar ali no dia e fazer a realização do paciente, né, gente? Porque... eu sou uma que quero também fazer essa cirurgia. Então, já temos uma candidata. Eu mas eu acho que isso é muito importante mesmo, porque essa segurança, né? Hoje a gente não fala tanto assim, mas às vezes o paciente pergunta, qual que é a chance de complicação, né? Que assim, é claro, nenhum médico pode dizer e falar assim, não, é zero o risco de complicação, porque tem as complicações, e assim como não é 100% a chance que eu vou chegar em casa, né? Tipo assim, claro, é muito raro hoje, cada vez mais tem sido muito raro ter algum problema, né? Ter alguma complicação, principalmente na refrativa, né? Eu acho que hoje, com essas tecnologias mais novas, assim... é muito, o laser é muito seguro. O laser mais é muito seguro. A gente fala com o paciente, é mais o cuidado do paciente. Porque a cirurgia, para ela ficar 100%, tem que ter os 100% da cirurgia, mas tem que ter os 100% do paciente ali. No certeza. Cuidado, no pós-operatório, no uso do colírio. Mas o mais importante é isso. É poder disponibilizar para o paciente o que há de melhor. Mais no moderno, mundo, né? No mundo. Então, a gente está chegando aí frente a isso. Vai ser ótimo, né? Uma coisa legal também do congresso, assim, que muitas vezes, assim, a gente passou por alguns online, né? Congressos online, que a gente, assim, aprendia muita coisa. Eu achei que também foi muito bom essa leva aí da pandemia, porque eu acho que a informação até chegou mais rápido, né? Sim. Porque a gente antes... tinha que esperar o congresso, porque daí ninguém tinha informação, né? Aí veio a pandemia, hoje qualquer coisa está sendo discutido, já faz um webinar lá e discute sobre aquilo, né? Eu achei muito interessante que agora juntou as duas coisas. Então, agora nos congressos, o que eu achei assim, muito legal também foi a questão da prática, né? A gente poder fazer na hora o treinamento lá da lente fáscica, né? Então, às vezes surge... né? Sempre é bom. Surge uma coisa nova ali, aí você vai no stand, vamos lá, treinar agora aqui e simula. Hoje a gente tem aqueles olhos artificiais, né? Então a gente faz exatamente ali como é na realidade. É o microscópio, tem o olhinho lá artificial no tamanho real, usa os instrumentos cirúrgicos, né? E aí faz e implanta lá, porque daí no dia você faz e você está tranquilo, sabe as complicações, um dos nossos grandes problemas é o medo de mudar, né? É sair da nossa zona de conforto e falar assim, nossa, será que eu vou aderir àquela nova tecnologia? Será que vai prestar esse negócio? Será que vai ficar bom? É igual na cirurgia de catarata antiga, né? Teve muitos cirurgiões que faziam aquela cirurgia a pontos, a um corte, e ficaram para trás os que não mudaram para a nova tecnologia, que faz uma cirurgia que não faz mais pontos, que não tem mais aquele corte no olho, né? Então, assim... no congresso é bom que a gente vai lá, tem uma nova tecnologia, deixa eu treinar aquilo ali, gente, é fácil, é bacana, eu vou fazer. Antigamente não tinha, né? Antigamente, surgiu um aparelho ali, compra e faz. Engraçado, né? Você não tem esse treinamento, assim, você não tem tanta informação igual antigamente, de né? pegar, né? A gente também não tinha esse, igual você falou do olho, a gente também trabalha com simuladores. Um pulmão, olho, né? A gente tem até um curso aqui só de oftalmo, né? Para engenharia clínica, que ele faz uma abordagem muito grande sobre o olho, né? E aí, realmente, é um simulador muito importante para a gente conseguir deixar preciso o equipamento, né? Eu, no congresso, eu andei, tive a oportunidade de ficar um dia andando com o Dr. Durval, que era presidente da sociedade alguns anos atrás, eu já acho que ele tem 70 e poucos anos. E ele ainda continua operando, opera muito bem, dá aula, mas foi um cara muito importante na catarata. E eu perguntei como é que foi antigamente, ele falou assim, olha, eu aprendi na raça as coisas, viu? Assim, era muito difícil, há 40 anos atrás,
A gente ia comprando os aparelhos, ia fazendo ali, ia tendo complicações, ia tendo muita coisa. Hoje não, hoje olha aqui, olha isso aqui, olha essa cirurgia ao vivo. Vocês têm tudo na mão hoje em dia, é muito fácil. Os simuladores, né? Também É uma equipe multidisciplinar ali para... Tem aqueles óculos, tem o simulador lá que dá álcool, você fez lá, que daí coloca o óculos, né? 3D, sim. Você fica lá no óculos, assim, que olha de fora. Tá dentro você da fica com cirurgia. óculos 3D, você fica numa sala cirúrgica lá com aquele óculos. Gente, mas qual que é a melhor lente? Tudo. Zeiss. Eu quero sair daqui sabendo essa informação. Olha, é personalizado. É Cada personalizado. um tem o seu. É verdade, eu acho que assim... Hoje, a questão de lentes intraoculares, né, tem essa questão de personalização. Cada lente, ela vai ter uma característica e de acordo com o seu olho. Por isso que até eu gosto de falar assim, às vezes o paciente chega, não, doutora, mas tá, eu quero saber aí qual vai ser a lente, antes na consulta, qual vai ser a lente, qual vai ser o custo da cirurgia, como que vai ser. Daí eu sempre costumo falar assim, primeira coisa... A cirurgia hoje não é uma cirurgia, eu não vou fazer a mesma cirurgia em você com a mesma cirurgia, por exemplo, no seu esposo. Só pra você ter uma ideia, o meu pai é uma lente, a minha mãe é outra e minha avó é outra. Que eu mesmo indiquei. Cada um tem um tipo diferente de lente. Cada um tem um tipo diferente. E aí, a gente hoje, então, primeiro, o que precisa? Fazer os exames, a gente vai analisar o olho da pessoa, vai ver como que tá, tanto a parte posterior, curvatura da córnea, ver o dia a dia, né, os hábitos da pessoa. Então, às vezes tem lá aquela senhorinha idosa que precisa muito do perto, porque ela precisa enfiar o fio na agulha, precisa ver as coisas ali para perto, não dirige, né? Não usa computador. Não usa computador, né? Então, assim, é um perfil totalmente diferente de uma pessoa, às vezes, mais jovem, que, eu preciso ver computador, eu preciso dirigir, eu dirijo muito à noite. Aquela pessoa, às vezes, que fica no dia a dia, assim, é mais ativa. Então, muda completamente o perfil. Aí o fabricante, quase vocês igual... vão selecionando esse fabricante de acordo com essa... de acordo com... Na verdade, não é nem o fabricante, porque assim, por exemplo, igual quando você vai comprar um carro, tem aquela mesma marca, mas tem 5 ali. Mas tem aquele ali que é mais... Todos vão andar, mas assim, um é mais espaçoso, um cabe mais aquilo, um é melhor para estrada de chão, um é melhor para asfalto. Um carrega mais peso, um carrega menos. Então tem aquele fabricante que é muito bacana, mas ele tem vários modelos de lentes de acordo com cada marca. E aí a gente personaliza cada pessoa, cada atividade que a pessoa desenvolve com cada modelo de lente. Por exemplo, assim, o meu pai, minha mãe e minha avó todos usam a mesma marca, mas cada um tem um modelo de lente diferente. Olha, bem interessante. Hoje mudou essa questão realmente da tecnologia. Assim, eu fico impressionada como a oftalmo é assim, muito tecnológico, até os equipamentos, né? A gente, às vezes, tem um equipamento que, assim, os nossos equipamentos acabam que depois de 5 anos você já mudou, né? Isso é um avanço, gente, do laser, por exemplo. A gente agora está começando a ir nos congressos até de estética. Porque tem já muita demanda e é o laser, é toda aquela a fonte, tudo isso. Se você não, então assim, é um avanço mesmo. Igual ele falou, anos atrás era um equipamento mecânico, a parte elétrica e pronto, né? Hoje já se a gente não buscar e chega para nós, a gente não consegue realmente. Mas eu acho super importante a gente conhecer tudo antigo também, né? Eu também concordo. Sempre numa hora de um perrengue você tem que saber o que é antigo. Existe e o que básico, resolve, né? O básico tem a parte resolve. mecânica que resolve muito bem, mas o laser, as novas tecnologias vieram para aprimorar, né? Mas a gente também tem que estar lá com o pezinho lá no passado também. E hoje todas as áreas são muito tecnológicas. Então, principalmente a medicina. Então, acaba que quem não se atualiza, quem não está em constante mudança, vai acabar ficando para trás. A tecnologia, ela vem para substituir as pessoas, o médico? Não. A medicina, ela não é linear, ela não é algorítmica. Então, cada paciente, ele é único. Mas a tecnologia, ela vem para ajudar demais a ser um dos braços para poder dar segurança, para poder dar mais resultado para o paciente. E, infelizmente, o médico, o profissional que não se aliar à tecnologia e não poder dar isso para o paciente, infelizmente vai acabar ficando aí para trás. Tem que fazer essa combinação, né? Então, assim, eu acho que hoje o papel do médico é o quê? É buscar a melhor tecnologia para aquele paciente, né? E saber usar essa tecnologia. Não é só a tecnologia, a gente tem que
pensar que a tecnologia com conhecimento e com a prática desse profissional em aplicar aquela tecnologia. Porque também não adianta nada você ter uma tecnologia de ponta, você não ter tanto conhecimento e não saber empregar, não ter mão para isso. E ter segurança para fazer isso. Então, né? acaba que é um tripé, que a gente fala que é muito importante. Então, acho que tem que andar os três juntos. Por isso que tem que ter a tecnologia, mas você tem que estar ali se aprimorando, fazendo cada vez mais você ter um conhecimento maior e estar treinando para isso. Porque também conhecimento sem treinamento, a gente fala que não vai para frente. Não, eu igual... acho que veio assim para replicar com perfeição aquele procedimento. Então, igual muitas vezes o que na mão humana, numa cirurgia convencional, que a gente faria, mas poderia, hoje, sei lá, tremi um pouquinho, aquela incisão foi um pouquinho mais para cá, foi um pouquinho maior do que deveria, foi um pouquinho menor do que deveria, ou ficou mais... O laser ou as novas tecnologias vieram para fazer tudo igual como tem que ser bem feito. Então, aquela incisão que deve ser daquele tamanho, vai ser daquele tamanho sempre, mas quem vai programar? Onde é que vai fazer? Somos nós. Então, assim, nós vamos decidir aonde vai ser feito, a gente vai lá, coloca o laser e ele faz. Então, ele vai replicar aquela perfeição em todos os pacientes, né? Mas eu acredito, assim, que é bem difícil substituir, né, o humano, né? Eu acho que vai ajudar muito, mas substituir jamais, principalmente na área da medicina. O ser humano é intuitivo, né? Não tem como essa... a gente não faz só tarefas, né? Não é só execução. Então, assim, o médico, ele se envolve emocionalmente com o paciente. Né? A engenharia clínica, ela tem uma equipe, igual ela falou, de treinamento, né? Quantas falhas, quantos estragos tem nesses equipamentos por uma equipe multidisciplinar não estar treinada? Porque vocês têm pessoas que ajudam vocês ali no centro cirúrgico. E eles precisam estar muito bem treinados também. Com certeza, a maioria das vezes é porque tem uma pessoa não treinada. Por isso que a gente investe muito nisso, no treinamento. Porque hoje os equipamentos, né, qualquer equipamento, você vai falar, às vezes o simples lá é 1 milhão, 2, 3 milhões, um equipamento. Porque o paciente, quando ele vai enxergar, ele vê o médico. Mas, na verdade, não. Tem uma equipe toda. Para chegar àquele resultado final, teve uma equipe toda. Teve desde o pessoal ali da limpeza, do pessoal que faz a manutenção da máquina, tem os técnicos, tem anestesista. Então, é uma equipe toda por trás que tem que estar toda orquestrada para poder chegar naquele resultado final. E é isso mesmo. Assim, a engenharia clínica, a nossa equipe, a gente faz esses treinamentos, a gente lida muito mais, às vezes, com a equipe multidisciplinar, com os enfermeiros, com os técnicos. E, às vezes, são detalhes mesmo que acontecem, até de um cabo que elas deixaram quebrar, que ali na hora não funciona. Então, toda essa revisão é feita antes de chegar no centro cirúrgico, né? Então, acho muito difícil as máquinas substituírem os médicos, engenheiros, né? Pelo menos assim, na área da saúde, a gente tem que ter muito essa empatia com o paciente, né? Passar essa segurança, né? E isso é intuitivo, não tem como uma máquina fazer, não é? Não, com certeza. Eu acho que algumas profissões vão sendo mudadas, né? Vão aprimorando algumas coisas, mas assim, substituir totalmente, eu acho que é difícil. Vai ser uma ajuda, né? Então, acho que tudo quanto mais coisa, mais tecnologia, mais vai ficando assim, as coisas vão ficando mais precisas, né? Que a gente consegue fazer com mais qualidade algumas coisas, mas nunca substituir, né? E também as novas tecnologias precisam de novos operadores, né? Então, por exemplo, eu vi lá eu que gosto muito de drone, né? Desculpa. Eu que sempre vejo ali gosto muito de drone, vi ali na feira hospitalar, você viu um drone, um avião enorme lá, não sei se é para transporte de medicação, de órgão, não sei o que é. Tinha para essas 3 modalidades, um era até polonês, né? Mas aí eu falei, nossa, que legal o drone polonês, mas já tinha do Brasil também, na ala do Brasil.
E aí eles pegam, por exemplo, para transplante, né? Às vezes o órgão tem que chegar naquele local para fazer todo o procedimento, o preparo, aí eles levam. Mas uma coisa que eu achei bem legal são os RCP, né? Os AD Plus, né? Que são equipamentos de ressuscitação. Às vezes uma academia, às vezes um supermercado. Automática, né? É interessante. Então eles já levam, tem alguém ali para fazer uma ressuscitação, eles já começaram a fazer. Só que ainda está em regularização com a ANAC, né? Eles ainda estão se organizando. Mas Legal. Também achei bem legal aqueles, né? Drones. Legal. E assim, hoje, falando voltando um pouquinho na questão dessa parte refrativa, hoje, então, o hospital, né, com a aquisição do laser, a gente consegue fazer o tratamento desde o paciente lá, às vezes de 18, às vezes 20, né? Até o paciente de 130. Eu costumo falar, ó, vai fazer a cirurgia vai ficar lente lá o resto da vida. Mas eu vi um especialista falar ontem que tem uma projeção para chegar nos 130 anos. Então, a gente não pode rir demais disso. Talvez. Esses dias eu falei para a paciente, ela tinha 85 anos. Eu falei assim, ó, a senhora vai fazer a cirurgia, tem que fazer, vai melhorar a visão. Vamos colocar essa lente para a senhora ficar mais 50 anos aí, até os 130 enxergando bem. Ela, não, doutora, eu vou viver até 200. Então vamos dar mais. Existe essa perspectiva, então. Não, essa até 130 eu não quero, eu quero até 200. Porque a lente, ela fica o resto da vida dentro do olho. Então, assim, por isso que é uma coisa assim que a gente tem que ser bem personalizado. Por quê? Porque a pessoa vai ficar com aquilo o resto da vida, né? Exato. Então, existe a cirurgia refrativa. Então, assim, a parte de correção na oftalmo, né? Ela é dividida na questão da refrativa só, que é feita a laser, né? Que geralmente a gente faz, assim, até os 40 e pouco, dependendo do tipo de grau, 40 e poucos anos dá para fazer. E aí, depois, lá em torno de 48, 50 anos, é mais a cirurgia que é utilizada, essa da troca da lente, que a gente faz uma substituição da lente natural, que tem dentro do olho, e implanta uma nova. Essa lente que é implantada, ela vai ficar o resto da vida, né? Então, essa cirurgia é uma coisa que muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer a cirurgia, nossa, doutor, mas é tão cara a cirurgia. Eu falo assim, mas se for ver o tanto que a pessoa vai gastar com óculos, né? Qualidade de vida, de não ter que depender do óculos, né? E assim, qualidade de enxergar, porque às vezes ela pensa, não, eu vou gastar com outra coisa, preciso trocar de carro. Sabe uma coisa interessante, desculpa te interromper, mas você falou a questão de, mas de preço, fica muito caro essa cirurgia. Teve um estudo uma vez que mostrou que nos países com medicina socializada, que o governo banca tudo, né? Eles preferiam implantar uma lente, por exemplo, uma lente multifocal no paciente, que vai corrigir o grau. Era muito mais barato para o governo implantar uma lente, dar uma boa qualidade de visão, aquela pessoa enxergar bem de perto o resto da vida, do que o governo ficar bancando óculos para ela o resto da vida. E aquela pessoa ali fazendo toda hora uma consultinha de óculos ou comprando óculos, quebra óculos, compra óculos, quebra óculos, compra óculos. E o governo então, tinha que dar, né? Então era mais fácil para o próprio governo que bancava usar uma lente de boa qualidade, porque até financeiramente a longo prazo vale mais a pena. Não, interessante isso, porque então quer dizer, eu com 43 anos eu posso fazer. Né? Você vai passar por uma avaliação. A gente não tem essa. A gente cuida de tanta coisa e a gente não, o óculos já resolveu a minha parte oftálmica, né? Não preciso, mas olha que legal, né? É claro que a gente tem que individualizar cada caso, nem sempre assim com 43 o ideal já fazer uma cirurgia como essa. Tem outras cirurgias, a laser que resolveria muito bem. Mas talvez essa da troca da lente pode ser um pouco cedo, mas a cada dia que passa a gente vê. Depende do tipo de grau, depende se a pessoa tem predisposição a glaucoma, um cristalino maior. Tem assim, aquela realmente questão. É muito... É um exame preventivo mesmo, né? Medicina não é uma matemática, não é exatamente igual. A gente tem que individualizar cada caso, mas assim, é interessante. Eu com 43 posso fazer? Olha, às vezes até pode. Mas antigamente aquela questão que a gente fazia com os 80, hoje em dia a gente já faz com 48, 49, 50, legal. 55, né? Que as pessoas queriam programar, não, depois dos 70 eu faço.
Não, hoje em dia é isso que eu tô te falando, a ideia era essa. Com 48 anos de idade já. Quando assim, eu tiver com 80, eu procuro. Ou quando tiver com 70, eu vou procurar. Mas então você faz uma prevenção, você faz um diagnóstico para você chegar lá com uma saúde. Você já tem que procurar semana que vem. A gente já vai marcar. A consulta já vai ver. Se não for com a lente, vai ser com laser. Você vai ficar livre do óculos. Não, o importante é isso, porque para cada paciente existe um tipo de tratamento diferente. Então, o paciente é novo, é um paciente adulto jovem, é um tipo de tratamento para aquele paciente. Um paciente que tem uma córnea irregular, que usa um óculos muito grosso, às vezes esse paciente, existe a lente de contato rígida, às vezes esse paciente é intolerante à lente de contato rígida, existe o implante de anel intraestromal que a gente também faz. Então, tipo assim, a gente às vezes fala também ficar livre do óculos, mas tem aqueles pacientes que às vezes você ajudando ele um pouco, você já vai dar uma boa qualidade de vida para ele. Imagina, quando a gente fala em alterações corneanas, uma das principais é o ceratocônio. Importante a gente ressaltar isso, porque a gente está no mês do ceratocônio. Então, é uma alteração que dá na córnea, uma curvatura, que esse paciente tem um alto grau de miopia e de astigmatismo. Esse paciente, infelizmente, ele não é um candidato à refrativa, porque ele não tem uma córnea saudável, mas a gente pode dar qualidade de vida para esse paciente. Existe um implante de anel intraestromal que a gente pode ajudar um pouco naquela curvatura ali da córnea e dar esses pacientes, muitas vezes eles têm capacidade. Eles chegam e falam: doutora, eu não consigo tirar a carteira de habilitação, eu não consigo fazer coisas básicas do dia a dia. Então, você poder reabilitar esse paciente, para esse paciente ir lá, poder dirigir, ou então poder fazer as atividades dele, isso é muito gratificante. Escovar os dentes. Tem gente que tem uma visão tão ruim que não consegue escovar o dente. Então. Sem óculos ou sem lente. Né? Comer, não consegue comer, não consegue... Eu acho que, assim, esse assunto, ele é infinito, né? Ele vai rendendo, assim, ele vai puxando. Muito legal. Eu adoro, assim, tecnologia e essas coisas. E, assim, mas o nosso tempo tá acabando. Nem parece que faz 5 minutos que a gente tá falando, né? Eu aprendi muita coisa. Eu queria só que cada um desse um recado, assim, só para de recado, assim, sobre essa questão tecnológica, né? De alguma coisa, assim, para as pessoas que estão assistindo. Então, a gente veio aí recheado de novas informações, treinados. A gente está muito feliz em poder trazer essa nova tecnologia para o nosso estado, para vocês. Então, consultem um oftalmologista de vocês, seja para consulta de rotina, seja para a gente poder avaliar o que a gente pode ajudar no dia a dia de vocês. Mas fiquem felizes, que está chegando aí uma tecnologia muito boa para o nosso estado. Com certeza. Cleomara? Olha, o meu primeiro recado, eu quero ser a paciente dessa cirurgia, quero ter uma visão melhor. Mas a engenharia clínica é isso, é a gestão dessas novas tecnologias, estar junto com o fabricante e o detentor do equipamento, fazer esse plano de manutenções, para ter essa segurança com o paciente, tanto do equipamento quanto dos profissionais que estão habilitados a utilizar o equipamento. E, Dr. Rafael? Bom, eu acho assim, a Karine já falou muito do que a gente pode ajudar em deixar o paciente mais livre, ter uma visão mais confortável, né? Eu acho que também a gente tem que lembrar que a oftalmologia, a gente não pode muito banalizar só na questão do óculos e só ficar livre de óculos. Também tem que lembrar que a gente tem algumas doenças e a gente não tem que ir no oftalmologista só para lembrar do óculos. A gente, não, gente, eu nem uso óculos, não quero nem saber disso aqui. Não, existem doenças que causam cegueiras. Ontem mesmo eu atendi um paciente que passava naquelas consultinhas que ia uma vanzinha na cidade a vida inteira lá, só ficava trocando óculos. Eu fiz um exame mais completo e a pessoa tinha um baita de um glaucoma, estava quase ficando cego. Então, assim,
muitas vezes a oftalmologia não é só isso aqui é uma maravilha para nós, é ótimo, a gente vai ajudar muita gente, principalmente com essas novas tecnologias, mas lembrar dessas outras questões, você também precisa procurar um oftalmologista como rotina para tratar outras doenças. E falando nisso também, a questão do... Teve também agora recente o congresso de glaucoma, né, internacional, que é minha especialidade também, e assim, a gente vê, porque não só, claro, a gente falou muito da questão estética, correção, que hoje a gente junta o tratamento da doença com qualidade de vida, né? Então, a pessoa quer tratar, tirar catarata, mas também ela quer ter uma qualidade de vida, poder enxergar bem, não só sem óculos, mas com qualidade, né? E na parte de glaucoma também, você comentou, muita coisa assim nova, tem vitaminas que fortalecem a questão do nervo, tem questão de laser para glaucoma, sabe? Que a gente consegue, às vezes, tirar o colírio da pessoa fazendo esse laser, deixar a pressão mais estável e com isso evitar a progressão. Então, eu acho assim que tem muita coisa assim legal, que o que é importante é isso, a gente sempre está atualizado, indo nos congressos, que esse é a prioridade ali da IANO, que sempre a gente tem que estar atualizado, porque é o que a gente quer buscar a melhor tratamento, a melhor qualidade de vida ali para o nosso paciente. Mas eu queria agradecer, foi ótimo esse bate-papo, a presença de todos, e para você aí que está em casa, e até o nosso próximo IANOcast.